Igreja, amém? Pode tomar o seu lugar. Boa noite. Abra sua Bíblia. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 18. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Dê glória a Deus. Amém. Temos recebido e meditado na palavra de Deus um tema, família consagrada a Deus, mês da família, mês de maio. Primeiro domingo nós falamos, de maneira geral, no domingo passado, falamos, Dia das Mães, especial, Mamãe que Ora, falamos de Ana. E nessa noite eu gostaria de falar com a igreja, mas em específico para os pais. Amém? Posso ouvir glória a Deus dos homens aí? Glória a Deus. Gênesis capítulo 18. Nós vamos ler o 17 ao 22. O que está acontecendo aqui? Os anjos aparecem para Abraão. E lembra daquele momento em que a palavra de Deus vai dizer que Abraão e Sara já eram velhos, mas o anjo disse: eu voltarei aqui o ano que vem e vocês terão um filho. E Sara riu. Por quê? Por quê? Por causa da idade. A palavra vai dizer que, nesse capítulo 18, que ela já não tinha mais, versículo 11, Sara não tinha mais o ciclo das mulheres, ciclo menstrual, ou seja, era um milagre acontecer a gestação de Isaac. E no versículo 17, nós vamos meditar nessa noite, o tema da mensagem é o chamado de um pai. Diz assim a palavra do Senhor. Você está comigo, irmão? Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Vamos? Amém. Senhor, o Senhor nos sonda, nos conhece. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. Senhor, que não seja mais um culto, por favor. Que não seja mais uma palavra, mas que seja um divisor de águas na nossa vida. Senhor, que seja uma noite de arrependimento, que seja uma noite de encontro com o Senhor, que seja uma noite de libertação. Que seja uma noite também, Pai, de assumir compromissos, responsabilidades, papéis que o Senhor confiou a nós. Senhor, tira todo o meu eu, que permaneça somente a Tua voz e a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmão? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 17. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que faço, visto que ele certamente virá a ser uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Versículo 19. Porque eu o escolhi, a fim de quê? Olha o papel. Porque muitos querem ser escolhidos por Deus, mas o fato de ser escolhido por Deus traz também uma responsabilidade, um papel a ser exercido. E está aqui o papel, a fim de que ele ordene a seus... Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Abra sua Bíblia. Em Gênesis capítulo 18, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor diz: esconderei de Abraão o que faço,
visto que ele certamente virá a ser uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas? Porque eu o escolhi, a fim de que ele ordene a seus e a sua futura que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor realize na vida de Abraão o que disse a respeito dele. E o texto continua: e o Senhor acrescentou, porque o clamor contra Sodoma e Gomorra se multiplicou e o seu pecado se agravou muito. Descerei agora e verei se tudo o que eles têm praticado condiz com o clamor que tem chegado a mim. Se não for, saberei. Interessante, versículo 22. Então, os homens, virando-se, foram em direção a... Mas Abraão permaneceu em pé diante do Senhor. Amém? Enquanto os homens se viraram para Sodoma, Abraão permaneceu em pé diante do Senhor. O texto que nós vamos meditar e estudar, tirar algumas lições para a nossa vida, versículo 19: porque eu o escolhi que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a sua descendência depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor. Preste atenção comigo, no mês da família, meditando na palavra do Senhor, tirando lições práticas para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Existem papéis a ser exercidos, existem responsabilidades que eu e você precisamos assumir lá fora, mediante aquilo que nós ouvimos da parte de Deus. Amém? Teve um sermão de uma quinta-feira que eu ministrei assim: o que fazer com o sermão que nós ouvimos? O que fazer com a promessa que nós recebemos? O que a gente faz com todo esse conhecimento que nós adquirimos da palavra de Deus? Muitos aplaudem o pregador. Muitos questionam, meu Deus, o pregador. Muitos pescam mosquito na hora do sermão. Muitos se distraem. Muitos até ouvem, até assimilam, mas quando saem daquela porta até chegar à porta da sua casa, o que acontece? Uma diabólica amnésia. Sei lá o que acontece. Não sei. Interessante falar sobre paternidade, porque a gente se acostuma com algumas coisas. Sim ou não? A gente se acomoda. Torna familiar demais para a gente. A gente fica, acostumado com algumas coisas. Principalmente na presença de Deus. Principalmente nos momentos de encontro com o Pai. Gera em nós um certo, irmão, você pode dizer que não, você pode balançar a cabeça assim, mas um certo desprezo. Quando nós falamos de Abraão, às vezes você já fala assim: eu já sei onde essa palavra vai dar, e nós não recebemos mais nada. Nós não recebemos mais nada. Por quê? Porque nós já sabemos. E sabe o que acontece? A gente é crente, sem viver o novo de Deus, por causa dessa resistência que nós temos. Expert naquilo que diz respeito à palavra. Não, falou sobre Abraão, vai falar sobre Isaac, vai falar sobre Sara, vai falar... E isso aí eu já sei onde é que vai dar. E se quiser, vai para Hebreus e vai falar do herói da fé, vai falar que Abraão é o pai da fé, amém, glória a Deus, acabou. E nós não aprendemos nada, nós não assimilamos nada, e é por isso que a nossa vida, e a nossa família, e a nossa casa, e a nossa vida espiritual fica nessa mesmice. É por isso que a nossa vida espiritual chega um certo tempo que a gente coloca ela no piloto automático e segue. Você é crente? É. Sou. Você foi na igreja? Fui. Você vai na célula? Vou.
mas nada de novo acontece. Por que será? Porque você está vivendo de experiências do passado, enquanto as misericórdias do Senhor se renovam dia após dia. Abra o seu coração, irmão. A minha oração nessa noite para você é que você abra o seu coração. Sabe, como uma criança. Abra o seu coração. Amém? Vivemos em uma geração marcada por uma profunda crise de paternidade, mas não por ausência de pai. Temos pais presentes financeiramente, mas ausentes emocionalmente. Sabe, pais conectados demais com o trabalho e desconectados da família. Pais preocupados demais em construir patrimônios e negligenciando a construção de um altar dentro de casa. Acho que uma irmã só entendeu, glória a Deus. Eu vou continuar. O problema do nosso tempo não é a ausência física de pai, é a ausência espiritual de autoridade espiritual dentro de casa. Quando o pai perde o seu papel espiritual dentro do lar, toda a estrutura da família sofre. Toda a estrutura da família, ela sofre por causa da ausência paterna. Mas em meio a essa crise, glória a Deus, Deus continua chamando homens para viver o propósito da paternidade segundo o coração de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Por isso o tema dessa mensagem é o chamado de um pai. Abraão foi chamado, nós somos chamados. Você pode repetir comigo? Nós. Não, nós não. Eu. Chama a responsabilidade para si, né? Eu sou chamado. E esse chamado requer de mim um compromisso, uma responsabilidade, obediência. Eu falei animado, obediência. Você, obediência. Porque é difícil. Porque é difícil. Requer de nós um posicionamento. Nós vamos observar a vida e a história de Abraão, essa passagem pelo menos, para representar esse chamado para nós. Quando a Bíblia fala sobre Abraão, em Gênesis capítulo 18, ela revela algo interessante, importante para mim e para você. Perceba comigo que no chamado de Abraão não se destaca as suas posses. Não é destacado no texto as suas conquistas, ainda que era muito próspero, ainda que era muito abençoado. Não se destaca a sua influência. O slide aí destaca a sua liderança espiritual dentro de casa. Olha comigo, porque eu o escolhi, a fim de que ordene os seus filhos, seja líder dos seus filhos, seja líder do seu lar. E líder não tem nada a ver com autoridade, é servir. Amém, irmão? Liderança não tem nada a ver com autoridade, autoritarismo, sabe? Tem nada a ver com isso. É aquele que constrói um altar dentro de casa. É aquele que se levanta enquanto uma geração vem se corrompendo, aí ele fica de pé diante de Deus. E os seus filhos vão ver isso, e a sua descendência vai seguir isso. O texto destaca a liderança espiritual dentro de casa. Irmão, como é que está lá a liderança espiritual dentro da sua casa? Como é que está lá a liderança espiritual dentro do seu lar? Como é que está? Eu estou perguntando como é que está o patrimônio seu, não. Estou perguntando como é que está o altar.
Eu não estou perguntando se a sua vida financeira está organizada, não. É a sua vida espiritual diante do Senhor. Primeiro ponto dessa mensagem, você está comigo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Primeiro ponto dessa mensagem, o chamado de um pai é para liderar espiritualmente a sua casa. Isso é muito importante, é muito forte. Deus escolhe Abraão não apenas para gerar uma descendência, não apenas para ser o genitor de Isaac. Não era somente para isso. Era para formar uma família que conhecesse o Senhor. Eu vou te perguntar, irmão, se depender de você, a próxima geração conhece o Senhor ou não? Se depender de você, da sua liderança espiritual, os seus filhos terão referências ou não de quem é o Senhor? Sabe, eu sei que a gente se preocupa muito com outras coisas, mas a palavra diz que as outras coisas vos serão acrescentadas. E o interessante é que são as outras coisas que tiram o nosso sono. Eu tenho certeza que se o seu filho vê o celular, ele vai saber que é um celular. Mas deixa eu te perguntar, ele sabe diferenciar esse livro dos outros? Ele vê muito você no telefone. Eu entendo, eu super entendo, você trabalha no telefone. Eu super entendo que hoje a comunicação é muito importante. Mas e essa comunicação aqui? Ele vê você lendo? Ele vê você buscando? Ele sabe diferenciar isso aqui dos demais livros? A palavra ordenar, que está no texto, a fim de que ele ordene aos seus filhos. Aqui não fala de um autoritarismo, mas fala de uma direção espiritual. Irmão, quantos lares vivendo uma confusão de direção? Sabe, cada um indo para um lado, espiritualmente falando, tá bom? Espiritualmente falando, tá bom? Foi isso, fala de direção espiritual, sabe? Uma bússola. Alguém que é um norte, alguém que é uma referência dentro de casa, alguém que se posiciona dentro de casa. O pai foi chamado para ser um sacerdote do lar, um exemplo espiritual, um guia da família, mas isso tem se perdido. Os homens dessa geração se importando com tantas coisas, menos com um altar de adoração dentro de casa, menos como ser um exemplo espiritual dentro de casa, menos em ser um guia espiritual para a sua família. Sabe, hoje muitos homens, muitos pais, terceirizam essa responsabilidade. Para quê, irmão? Vou procurar uma escola. Não, eu quero uma escola confessional. Não. Eu vou procurar uma igreja que a estrutura do ministério infantil seja de ponta. Sabe para quê, irmão? Sabe para quê, irmão? Para não te dar trabalho em casa. Sabe para quê, irmão? Para você não fazer o seu papel. Estou pegando pesado, né? Deus continua dizendo para nós: eu quero pais que conduzam os seus filhos no meu caminho. No meu caminho. O homem deve conduzir espiritualmente a sua família. Homens, para onde você tem conduzido espiritualmente a sua família? O problema é que muitos de nós sabemos, irmão, liderar as nossas empresas. Sabe, muitos homens hoje se dedicam, irmão, tem muito curso. Eu fui pesquisar uma pós-MBA. Eu achei que MBA
era negócio de basquete. É muito interessante. Tem muito curso, irmão, muita coisa. Você gostou, né? Volto para cá. Muitos homens sabem liderar muito bem as suas equipes. Sabe, equipe de trabalho, equipe. Sabe muito bem liderar os negócios. Sabe muito bem. Mas quando fala da casa, quando fala da espiritualidade, misericórdia. O sucesso de um homem não pode ser medido apenas pelo que ele construiu fora de casa, mas pelo que ele tem cultivado dentro de casa. Irmão, você tem se importado muito com o que as pessoas de lá de fora vão dizer. Aí sabe o que você tem perdido? A referência dos seus. Sabe o que você tem perdido? O olhar do seu filho, da sua filha. Direção espiritual. Provérbios vai dizer que o povo perece sem direção, sem revelação espiritual. O povo se perde. E a geração está perdida ou não? Por quê? Porque não tem referência. Porque não tem aqueles que não se corrompem, aqueles que se levantam para defender, para estruturar, para construir altares diante de Deus. Aqueles que não se corrompem por causa de dinheiro, aqueles que não se corrompem por causa de status, aqueles que pregam a palavra e vivem a palavra que pregam. Amém? Segundo ponto dessa mensagem, o chamado de um pai é construir altares e não apenas patrimônios. Eu disse apenas, porque é importante? É, mas vai ser acrescentado. Acho que você ia dizer amém. Se você não quiser terreno, patrimônio, você manda para mim, irmão. Amém? Abraão, 2 filhas, né, irmão? Sabe como é que é, né? Abraão tinha uma característica marcante. Por onde ele passava, ele construía altares. Por onde Abraão passava, ele construía altares. Gênesis capítulo 12, versículo 7, em Siquém, ele construiu um altar. Gênesis capítulo 12, versículo 8, em Betel, ele construiu um altar. Gênesis capítulo 13, versículo 18, em Hebrom, ele construiu um altar. Preste atenção comigo. Antes de construir tendas, Abraão construía um altar de consagração, de gratidão a Deus. Antes de construir uma tenda, Abraão construía altar. Irmão, quando você vai construir, sabe, uma casa, um negócio, adquirir um patrimônio, o que você constrói primeiro ali? Hoje, muitos pais estão construindo casas, negócios, patrimônio, estabilidade financeira, mas o céu continua a perguntar, e o altar? Onde está o altar da sua casa, irmão? As distrações desse mundo têm roubado o nosso tempo, a nossa vida devocional, a nossa vida de oração, a comunhão, a presença de Deus dentro do lar. Trouxe uma frase para a gente meditar nessa noite. Um homem devia viver de tal forma que todos saibam que ele é cristão, principalmente a sua família. Sabe, irmão, porque tem crente detetive, sabe? Tipo assim, né? Ninguém sabe que ele é crente. Sabe, um crente espião, sabe? Ninguém sabe que ele é crente, nem a sua casa. Mas na igreja, ele é crente.
Entendeu? Ninguém sabe. Misericórdia. Tem uma irmã aqui na igreja, né? Só uma. Obrigado, irmã. Pelo menos a irmã está, né? Entendendo, eu acho. Um homem deve viver de tal forma que todos saibam que ele é um cristão. Mas não é para ele sair dizendo com a sua boca, eu sou um cristão, eu sou um cristão. É com as suas atitudes. E a frase continua, principalmente a sua família, a sua casa. Sabe, irmão? De 0 a 10, qual é a sua nota de crente dentro de casa? Talvez aqui você receba um 10. Glória a Deus por isso. Talvez no trabalho você receba um 8. Mas em casa? E em casa para os seus? Eu vou falar assim, os seus filhos, que nota eles dariam para você como um cristão? Vocês estão comigo, irmão? Os filhos precisam ver, sabe, o pai orando. Os filhos precisam ver o pai adorando. Sabe, os filhos precisam ver os pais se debruçando na palavra de Deus. Sabe, os filhos precisam ver e saber e entender e compreender que a dependência do pai, da casa deles, está em Deus. Você está entendendo isso, irmão? Você fala assim, filho, eu trabalho e trabalho muito, mas o sustento dessa casa aqui vem do Senhor. Sabe, irmão? Ensina o seu filho a ser dependente de Deus, mas não ensina com a sua boca, não. Ensina com as suas ações, com a sua atitude, com a sua vida. O chamado que nós recebemos de pai é esse, irmão. Porque filhos, eles aprendem mais pelo exemplo do que com os nossos discursos. Se o filho não vê a gente orar, ele não vai orar. Se o filho não vê a gente meditando na palavra de Deus, eu fico preocupado, porque às vezes eu falo assim com o Olívio, quando eu estou preparando um sermão, eu falo assim, filho, papai está trabalhando. Tem hora que dá uma bugada, porque senão ela não vai deixar eu fazer. Mas daqui a pouco, irmão, vou ensinar melhor a ela. Amém? Hoje, Beatriz preparou os slides comigo. Tem assim, ó. Fui preparando os slides. Aí a Ana Clara falou assim, amor, ela está olhando para a tela. Segundo filho, né? Outra parada, né, irmãos? Segundo filho não tem jeito. Os filhos aprendem com o nosso exemplo. E que tipo de exemplo a gente tem dado? Sabe, irmãos, a gente fala assim, a geração está perdida. Culpa de quem? A culpa é nossa. Porque a gente não se posicionou como deveria. Sabe, não basta dizer assim, filho, vai por esse caminho, sendo que você está indo por outro. Filho, vai nessa direção aqui. E papai, e você? Não, papai vai nessa aqui. Ó. Sabe, não adianta querer Deus para o seu filho, sendo que ele não é o seu Deus. Não adianta. Não adianta. Terceiro ponto dessa mensagem. O chamado de um pai é para ensinar pelo exemplo. Isaac não apenas ouviu Abraão falar de Deus, ele viu o seu pai caminhando com Deus. Eu queria te perguntar assim, para os papais, seus filhos veem você caminhando com Deus? Isso é muito importante. Ele viu Abraão caminhar com Deus. Sabe o que é isso, irmão? Discipulado. Discipulado. Os filhos observam, e pasmem você, tá? Os filhos observam como você trata a sua esposa. Os filhos observam como você reage às crises. Eu vou repetir para os homens aqui, tá bom? Os seus filhos reparam como você reage às crises.
como você lida com o seu dinheiro, os seus filhos estão vendo. Os seus filhos observam como você enfrenta as suas lutas. O seu filho observa como você vive a fé que você canta. O seu filho vê a maneira como você vive a sua fé quando você está aqui e quando você sai daqui. A casa é o primeiro púlpito do Pai. O nosso lar, irmão, é o nosso púlpito, é lá que a gente prega. É lá, é com os nossos exemplos, é com o nosso tom de voz, com as nossas ações, com as nossas escolhas. Talvez os seus filhos se esqueçam dos presentes, das viagens, dos bens, mas dificilmente esquecerão quando virem você de joelho. Eu me lembro a primeira vez que o meu pai veio à frente. Eu me lembro a primeira vez que o meu pai veio à frente. E depois desse domingo, ele veio mais uns 600 domingos seguidos, né? Foi bom. Dificilmente eles esquecerão você orando. Sabe, em um momento de confusão, em um momento de dor, em um momento de perda, experimente orar. E eles se lembrarão, por muito tempo, da oração que papai fez quando a gente estava passando por essa situação. Dificilmente eles esquecerão se perceberem Cristo na sua vida. Sabe, dificilmente eles esquecerão. Amém? Quarto ponto dessa mensagem. E não é o último porque tem quinto. Olha, falaram, meu Deus. Eu tenho 17 minutos ainda para fazer 2 pontos, fiquem tranquilos. Gênesis capítulo 22, aqui nós chegamos a um momento muito profundo na vida de Abraão. Deus pede a Abraão Isaque, o filho da promessa, o sonho de Abraão, o futuro da nação. E Abraão entende, ele compreende, os filhos pertencem primeiro a Deus. O chamado de um pai é entregar os seus filhos ao Senhor. Existe um perigo nos dias de hoje, pais que transformam, eu vou repetir, pais que transformam, eu vou repetir, pais que transformam os filhos em ídolos. Que loucura é essa, pastor? Como assim? Posso dar exemplos? Vou não. Cuidado, para os seus filhos não tomarem o lugar de Deus na sua vida. Qual é a sua prioridade? Meu filho, pô. Ué, você trabalha por causa dele, você acorda por causa dele, se ele chorar, você acorda por causa dele. Achei que recém-nascido é um pouco assim, né? Mas já entreguei para o Senhor. Entrega o seu filho para o Senhor. Ele cuida melhor do que você. Você acredita nisso, irmão? Ele cuida melhor que você. Existe um perigo. Pais que transformam os filhos em ídolos, vivem em função dos filhos, do desempenho dos seus filhos. Sabe, irmão? Você não vem na igreja por quê? Não, porque eu tenho que levar meu filho no inglês. E falei. Não, eu não posso ir na igreja agora porque, sabe, é dia de não sei o que lá com meu filho. Sabe? A gente vive por causa do futuro deles. A gente almeja, sabe, aquilo que a gente não foi, aquilo que a gente não conseguiu, aquilo que a gente não conquistou neles. E a gente projeta as nossas conquistas neles. Da aprovação social deles. E esquece que eles pertencem a Deus. Amém, irmão?
Mas Abraão nos ensina, amar os nossos filhos nunca pode ser maior do que amar a Deus. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Requer muito de nós. Por isso a oração inicial foi: Senhor, abra os nossos corações. Porque uma palavra dessa é difícil, não de ouvir, mas de viver. Não de ouvir, de assimilar, de entender, mas de nos converter dos maus caminhos. Porque nós podemos sair daqui convencidos de que essa é a palavra de Deus. Mas convertidos requer de nós um arrependimento. Convertidos requer de nós uma mudança de rota, mudança de posicionamento, mudança de escolhas, mudança de decisão. Aqui está a esperança para todos os pais. Não existe paternidade perfeita, mas existe um pai perfeito no céu. Amém? Quinto ponto. O pai perfeito é quem, irmão? O pai perfeito é quem, irmão? Depois de olhar para Abraão, podemos perceber algo importante, e eu acho muito precioso, que a palavra de Deus não esconde as falhas humanas. Sabe, irmão, eu me lembro da primeira vez que eu li, sabe, o comecinho ali, quando as filhas de Ló fizeram aquela loucura. Eu falei assim: meu Deus, por que isso está na tua palavra? É difícil até de ler. As filhas embebedam o pai e deitam com ele. Como assim, Senhor? Não podia pular essa parte? Mas é para mostrar para mim e para você o que a gente é capaz de fazer quando tiramos nossos olhos de Deus. Amém, irmão? Mostra a nossa carnalidade, sabe? Mostra, e não é difícil isso acontecer hoje, não. Não é difícil. Tira os olhos de Deus, tira Deus do centro da sua vida, irmão, para você ver o que você é capaz de fazer. Mas não tira não, sabe? Precisa pagar para ver. Amém? O texto vai dizer que Abraão, no seu momento de homem, em seu período da história, nós vamos ver que Abraão teve medo. Ué, como assim? Um homem escolhido por Deus, com um chamado, pai da fé, teve o quê? Medo. O texto vai dizer. Irmão, o texto também vai dizer que Abraão mentiu. Que é isso? Como assim? O texto vai dizer, sabe, que Abraão tentou ajudar a Deus com as suas próprias forças, lembra disso? Tomou decisões precipitadas. Irmão, eu e você não estamos longe disso. Nós temos medo. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim. A hora de confessar pecado é agora. A gente mente. Ninguém fala amém, né? Amém, irmão. Você mente, sim. Mentiu agora, que não falou amém. Você mente. A gente tenta ajudar a Deus, irmão, sim ou não? Sabe? Deus vai dar a promessa, mas está demorando muito, aí a gente vai dar um jeitinho. Jeitinho brasileiro. Abraão não era brasileiro não, mas tinha um jeitinho. Sabe, a gente tenta ajudar a Deus, a gente toma algumas decisões precipitadas, e se você não veio ontem, foi maravilhoso. Sabe, porque quando a gente fala de impulsivo, a gente gosta de falar de Pedro, né? Porque Pedro se converteu no final, deu tudo certo, ele foi um pregador, pregou 3.000, 5.000 almas se converteram, maravilhoso. Mas ninguém fala de Sansão. Sansão também foi impulsivo. Eu não sei se você é Pedro ou Sansão, fica aí para um outro sermão. Isso nos mostra uma verdade: não existe pai perfeito aqui na terra. Abraão também não foi perfeito na sua paternidade, mesmo sendo considerado o pai da fé. E isso é importante porque muitos homens, às vezes, carregam essa culpa por erros do passado, por algumas ausências, por algumas falhas nossas dentro de casa. E o inimigo vem colocando essas falhas, essas faltas em nossa cabeça, e a gente continua vivendo elas, porque eu sou imperfeito e é assim mesmo. Não podemos viver assim. O Evangelho não aponta para a perfeição do pai terreno.
o Evangelho aponta para a perfeição do Pai Celestial, e a palavra de Deus nos leva a viver a imagem e semelhança dEle, porque para isso nós fomos criados. Amém, irmão? O Salmo 103:13 vai dizer: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece do que os temem. Deus é o Pai perfeito, porque Ele nunca nos abandona. Ele nunca falha. Ele não nos ama parcialmente. Ele nunca perde o controle da situação. Sabe, talvez seu pai perdeu o controle, irmão. Talvez seu pai perdeu o controle, mas o Pai não perde o controle. Nunca deixa de ser fiel. O Pai nunca deixa de ser fiel. Talvez o seu pai sim, talvez você sim, mas Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem prometido a nós. Enquanto alguns pais humanos são limitados, Deus é plenamente perfeito em amor, em graça e em cuidado. Gênesis capítulo 22, Abraão sobe o monte com Isaac, perceba comigo, mas no Calvário, Deus também sobe o monte através de Jesus. Para quê, irmão? Para que através de Cristo, pais de hoje, daqui, da Igreja Batista da Graça, que estão aqui nessa noite, sejam restaurados. Foi para isso que o Pai enviou o Filho. Foi para isso, para que famílias sejam reconciliadas, para que altares sejam reconstruídos. Irmãos, para que corações sejam transformados. Talvez você olhe para a sua história, mediante a palavra que foi ministrada, e diga assim: eu falhei como pai, mas existe graça em Jesus. Você não morreu ontem, não morreu hoje à tarde. O Senhor confiou a você a oportunidade de estar aqui nessa noite. Porque o Pai Celestial, Ele restaura aquilo que foi quebrado. Você crê nisso? O Pai restaura aquilo que foi quebrado. Pastor, o que foi quebrado? Eu não sei. Talvez o seu relacionamento com a sua esposa. Talvez o seu relacionamento com os seus filhos. Talvez o seu relacionamento com o pai foi quebrado por causa das suas buscas ou por causa da falta dela. Porque o Pai Celestial, Ele cura aquilo que está ferido. Ele reconstrói aquilo que parecia perdido. E a esperança da família não está em pais perfeitos, está no Deus perfeito que nos transforma. Eu vou repetir para você: a esperança da nossa família não está em pais perfeitos, está no Deus perfeito que transforma. E Ele transforma. Por isso, essa mensagem não termina em Abraão, termina em Jesus. Por isso, essa mensagem eu chamei vocês, mas eu tenho 5 aplicações. Esqueci. Vamos comigo. Aplicação prática, para a gente botar na nossa vida agora. Volte ao altar. Volte. Eu não sei o quão distante você está, mas existe um braço estendido para você. Volte. Pastor, eu estou muito longe. Volte. Pastor, você não está entendendo, é muito longe mesmo. Volte. Volte a orar com a sua família. Pastor, eu não me sinto digno. Eu também não, irmão. Eu também não. Pastor, eu não me sinto preparado. Eu também não, irmão. Mas volte. Volte. Reconstrua. Como, pastor? Pede discernimento a Deus. Começa orando assim: Senhor, eu não sei como fazer. Me ensina. Senhor, eu não sei como orar na minha casa. Toma-me. Me ajuda. Senhor, eu venho a Ti, eu só sei chorar. Chora na presença de Deus, irmão. Há quanto tempo você não chora, sabe? Você virou um gelo. Você virou uma pedra. Chora, irmão. Se quebranta, irmão.
Não terceirize a espiritualidade da sua casa. Não terceirize a responsabilidade da espiritualidade para o seu pastor, para a sua igreja. A responsabilidade é sua, por isso volte. Segunda aplicação, irmão, isso é muito importante. Elimine. Sabe, irmão? Se Satanás te pedir a sua família, você não dá. Se te pedir seus filhos, você não dá. Se pedir qualquer coisa, você não dá. Você é firme. Sim ou não? Mas ele coloca em nossa vida distrações. E sem perceber, a gente está entregando a ele aquilo que nós deveríamos consagrar ao Senhor. As distrações. Uma das maiores armas para essa geração, para a nossa casa, para a nossa geração, são as distrações. Sabe, irmão? Senta mais à mesa com a sua família. Sem telefone, amém? Sem distrações. Sabe, irmão? Conversa mais com os seus filhos. Elimine os ruídos. Melhore a comunicação. Dê ouvidos também. Não julga só não. Ouve também. Elimine as distrações. Elimine os ruídos na mesa, na casa. Terceiro ponto, terceira aplicação, seja um exemplo. Os filhos precisam enxergar Cristo em nós. Irmão, não adianta não ter uma exegese boa, uma boa hermenêutica, uma boa oratória, uma boa didática, sem vida. Não vai adiantar. Os seus filhos, a sua casa, precisa ver Cristo em você. Em você. Quarta aplicação é um convite. Entregue a sua família ao Senhor. Entregue, irmão, eles não pertencem ao mundo, amém? A sua família não pertence ao mundo. Vocês são estrangeiros, peregrinos em terra estranha. Vocês estão aqui só de passagem, irmão. Entregue a sua família ao governo do Senhor. Entregue a sua família ao Senhor. Eles pertencem a Deus. Mas isso não é você levantar na mesa, na hora do almoço, dar um soco na mesa e falar assim: eu e minha casa servimos ao Senhor. Não, não é isso não, é com as suas ações. São com as suas atitudes. É com a sua vida. Não é com o seu jeitinho, é com a sua vida de obediência, de temor, de consagração a Deus. Deus ainda procura homens como Abraão. Homens imperfeitos, limitados, falhos, mas dispostos a liderar espiritualmente a sua casa, a construir altar, a ensinar pelo exemplo e a entregar tudo ao Senhor. Irmão, eu vou repetir para você. Deus ainda procura homens como Abraão, imperfeitos, limitados, falhos, mas que não se acomodam, que não são covardes, que não param por aí, mas que estão dispostos a liderar espiritualmente a sua casa, a construir não patrimônio somente, mas construir altares dentro de casa, a ensinar pelo exemplo. Eu não vou terceirizar não, eu vou ensinar, a entregar tudo ao Senhor. O chamado de um pai continua sendo conduzir a sua família nos caminhos do Senhor. Esse é o nosso chamado como pai, conduzir a nossa família nos caminhos do Senhor. Eu gostaria que você ficasse de pé.
mas que fechasse os seus olhos. Pastor, por que fechar os olhos? Só para você não se distrair. Só para você não perder aquilo que o Senhor tem falado e ministrado ao seu coração nessa noite. A boa notícia do Senhor para nós é que o Senhor continua restaurando famílias através de Jesus Cristo. Hoje o Senhor está nos chamando a voltar ao altar. Hoje o Senhor está nos chamando a mais uma vez, nos dando mais uma oportunidade de voltarmos à palavra de Deus, não para interpretação, não para mero conhecimento, mas para a vida, para a prática, a voltar à oração, irmão, a voltar à liderança espiritual da sua casa. Talvez alguns de nós nessa noite precisamos de restauração no nosso relacionamento com os nossos filhos. Precisamos pedir perdão. Irmão, Satanás tem brincado com famílias por causa do perdão, por causa da falta do perdão. Corações duros demais, que não perde perdão por causa de orgulho. Quebra isso em nome de Jesus. Quebra isso em nome de Jesus. Peça perdão. Libere perdão. Vai viver o novo de Deus. Libere perdão. Senhor, pastor, eu quero viver o renovo na minha casa. Libera perdão, irmão. Mas pastor, não foi eu. Libera perdão. O Senhor está falando com você. Libera perdão. Deus não derrama vinho novo em odres velhos. Nós queremos o novo de Deus. Mas, irmão, aqui precisa melhorar o recipiente aí, irmão. Ei, e aqui não é reparo não. Ei, não é remendo não. É restauração. É fazer novo. É fazer odres novos. Existem corações aqui nessa noite não vivendo o máximo por falta de perdão. Famílias não vivendo o extraordinário, não vivendo o sobrenatural de Deus por falta de perdão. Talvez alguns de nós precisamos aqui nessa noite, sabe, Senhor, reconstrua a comunhão da nossa casa. Sabe, Senhor, a gente já não sorri mais, a gente já não brinca mais. Ah, Deus. Sabe, a gente não consegue nem assistir um filme junto mais. A gente não consegue comer uma pizza mais. Não tem relacionamento mais. Não tem mais a alegria da tua presença, Deus. É porque Deus não se faz presente mais na sua casa, irmão. É por isso que a alegria saiu. É por isso que a comunhão acabou. É por isso que o relacionamento acabou. Mas essa é a noite de reconstrução. Sabe? Talvez alguns de nós precisamos reacender o altar, a chama que arde por Ele. A boa notícia para mim e para você, irmão, que está aqui nessa noite, está cultuando conosco no YouTube, é que o Pai continua restaurando famílias através de Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para todos sempre. Amém? Queria que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos e comece a fazer a sua oração ao Pai. Sabe, e comece a consagrar a sua família ao Pai. As suas escolhas, as suas decisões, o pedido de perdão que você tem para liberar, a reconstrução da comunhão, a restauração do relacionamento com os seus filhos, a
reconstrução do altar. Talvez você precisa nessa noite sair do centro da sua família e colocar Deus no centro da sua família. Sabe? É noite de você dar lugar, sabe, irmão? É noite de Deus tomar o lugar que é devido na sua casa, na sua vida, na sua família. É hoje, irmão. É hoje que o Senhor nos chama para assumir a responsabilidade que foi confiada a nós e que por muito tempo você tem negligenciado, mas que nessa noite você compreendeu que você precisa voltar, que você precisa liberar perdão, que você precisa se reconciliar, que você precisa voltar.